Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus estejam presentes na vida de cada um dos irmãos. Que esse mesmo Espírito possa falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Muito bom estar de volta com os irmãos. Para quem eu ainda não vi, né? De repente eu ainda não falei com você, então depois do culto eu posso e quero ter essa oportunidade. Segunda-feira retornamos às atividades ministeriais, como é que eu posso falar? Formalmente, porque um pastor é difícil tirar férias. A gente sai, mas a cabeça continua funcionando, continua pensando nos desafios, nos problemas, naquilo que Deus quer usar, naquilo que Deus quer fazer. E segunda-feira, oficialmente, nós estávamos de volta, e a Mileide falou assim, a gente tinha que voltar voltando mesmo, não é possível. Terça-feira tive 2 reuniões na igreja, quarta, culto de oração, quinta, culto de gratidão a Deus, pelo culto ali dos 50 anos da irmã Lucilene, sexta, culto nos lares, na casa da Patrícia e do Cláudio, sábado, reunião às 9 horas da manhã até às 4 da tarde, com a liderança, com o almoço. Depois eu fui visitar uma família da igreja, saímos 9h30 da noite, aqui a Santa Inês. Depois, assembleia pela manhã e o culto agora à noite. E glória a Deus, porque o ministério é isso. E o sábio fala lá em Eclesiastes, que das muitas ocupações brotam os sonhos. E se você tem a sua vida ocupada no reino, você deve louvar a Deus por isso, porque vão continuar brotando sonhos na mente de cada um de vocês. E isso é louvável a Deus, é uma alegria, é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por isso. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia nesse momento, no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 5. Então você pode abrir a sua Bíblia ou acessar no seu celular. Para que todo mundo fique esperto, eu quero pedir para você que fique em pé, que a gente realize a leitura dessa palavra, né? Vamos ver se de repente o sono começa a bater aí já ajuda a ficar mais esperto. 2 Reis, capítulo 20, verso de 1 ao verso 5. Diz o seguinte: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Oremos. Deus e Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nesta noite, Senhor. O teu povo está aqui reunido, Senhor. Nós precisamos de cura. Em nome de Jesus, Senhor. Olha para cada vida nesta noite. Olha para cada irmão, cada amigo, cada um que adentrou neste tempo. Que nós possamos sair daqui nesta noite diferentes, transformados, renovados pela tua palavra. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Há 2 anos e meio, quando eu entrei aqui na igreja, alguns dos irmãos achavam que eu era atleta. Porque quando a igreja começa a pesquisar, né? Pastor, hoje o Facebook ajuda muito, né? Eu vou ver como é que esse pastor aí, é fácil investigar a vida dele. Então, começava a entrar no Facebook e via aquele pastor correndo a São Silvestre. Mas eu nunca fui atleta. Um dia, uma amiga nossa, minha ex-sócia na pizzaria, que a Dalva conhece bem, Marcos Caraça, a Paola, quando nós abrimos a pizzaria, e logo no início, a gente fazia pizza todo dia, obviamente, né? Isso dá para vocês entenderem, né? Pizzaria, pizza todo dia. E o jantar da gente, adivinha vocês, eu dou uma bala para quem adivinhar o que era o jantar da gente. Pizza. Na terra da pizza, você tendo uma pizzaria, você sendo o pizzaiolo, obviamente, o jantar era pizza. E um dia a Paola chegou para mim e riu com aquela risada sarcástica dela, irônica, gostosa. Ela falou: pastor, eu quero só ver como com quantos quilos o senhor vai chegar no fim do ano. E agora? Comendo pizza todo dia. Aquilo ficou na minha mente. Eu aproveitei a oportunidade, juntei os problemas, e me motivei, junto com os amigos que alguns irmãos conhecem. Fizemos um grupo de corridas e a gente começou a correr corrida de rua. Aquilo foi me motivando, e naquele ano eu corri a primeira São Silvestre. E lá foi uma coisa muito boa, mas foi uma coisa muito ruim. Porque eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição, e para quem conhece a linguagem, né, das corridas, eu fui de pipoca. Para você que não sabe o que é pipoca, é quando você está ali do lado de fora, você vê todo mundo com a pulseirinha identificado, você se inscreveu na inscrição, você olha para um lado para o outro e dá um pulo e você começa a correr. Isso é ser pipoca na corrida. A gente participou ali e, em média, na corrida internacional de São Silvestre, tem cerca de inscritos 30 mil pessoas que vêm do Brasil inteiro, do mundo. Diga-se de passagem, a gente está perdendo de lavagem, né, para quem está vindo de fora. Há anos e anos. É difícil ganhar daqueles quenianos. Isso mostra uma realidade, por um lado, uma realidade muito boa, da qual as pessoas estão se preocupando com a sua saúde. Hoje em dia, a nossa sociedade, ela supervaloriza a questão do nosso corpo. Nós buscamos, como essas ilustrações que eu acabei de relatar para os irmãos, e isso é bom, mas alguns supervalorizam de tal forma que eles começam a realizar um culto ao seu corpo. As academias estão cheias. Muitos estão preocupados em ter uma vida física ativa, uma qualidade de vida melhor. Mas muitos ali, geralmente são os que têm a cabeça mais vazia, estão preocupados com um corpo perfeito. A sociedade atual, ela nos incita a isso. Os avanços da medicina, os avanços tecnológicos, nos trazem condições de melhorarmos essa situação, de termos um corpo mais bonito, mais sarado. As pessoas buscam creme que elas querem encontrar soluções instantâneas. Eu vou vir aqui para vocês verem a minha barriga. A pessoa está com a barriga e o corpo vai passando o creme. De uma semana depois, a pessoa já está sarada. As pessoas buscam hoje cirurgias que a medicina criou. Deus dando sabedoria aos médicos,
como por exemplo a cirurgia bariátrica, que eu encaro para quem precisa como uma cirurgia maravilhosa. Mas muitas pessoas que eu conheço, e talvez eu sei que alguns conhecem aqui, pessoas que chegaram, se você não sabe, o IMC, o índice de massa corporal do nosso corpo, tem um cálculo que você faz. Você pega o seu peso, divide pela sua altura ao quadrado, encontra o IMC. E esse IMC, existe uma tabela da Organização Mundial de Saúde que declara e te entrega se você está fora do peso, se você está no seu peso, no sobrepeso, se você está em obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. Para você fazer a cirurgia bariátrica, você tem que estar com um IMC compatível, não lembro o número, acho que é acima de 28, por aí, senão não é autorizada a você fazer a cirurgia. A medicina não reconhece a necessidade de você fazer essa cirurgia, da qual eu entendo que é um avanço na medicina. Pessoas, muitas vezes, e eu conheci pessoa que ela preferiu fazer um regime de engorda para conseguir atingir o IMC mínimo necessário para poder ir lá e fazer a cirurgia bariátrica. Os avanços da medicina têm nos levado e têm nos dado condições para melhorarmos o nosso corpo. E até a página 2, como eu costumo brincar. Isso é bom. Mas por outro lado, meus irmãos, pessoas que podem até ser que algumas delas estejam fazendo alguns exercícios ou cirurgias, mas pessoas estão cultuando demais o seu corpo, ou algumas nem estão cultuando o corpo, mas elas estão se esquecendo de cuidar não só da sua saúde física, mas da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual, da sua alma. Em tempos difíceis nas nossas vidas, pessoas estão se afundando, pessoas estão se entregando à tristeza, pessoas estão se entregando em meio aos problemas, pessoas estão findando com as suas vidas, pessoas estão se entregando à depressão, à desesperança, porque às vezes elas estão preocupadas muito com a saúde física, mas a saúde emocional fica talvez em segundo plano. Santo Agostinho afirmou o seguinte: minha alma está inquieta e sempre estará, enquanto não encontrar o seu repouso em ti, ó Deus. Para que nós possamos, meus irmãos, ter uma saúde espiritual, é preciso nós resgatarmos esse entrosamento da nossa alma com as leis físicas, com as leis mentais, com as leis espirituais do nosso Criador. O Criador que quando criou eu e você, Ele criou cada um de nós no íntimo do ventre da nossa mãe. O salmista fala isso. O Criador que quando criou eu e você, Ele criou o mundo, a natureza perfeita, dos quais o salmista declara no Salmo 19, quando a gente olha para o céu, um dia bonito, e a gente lembra do Salmo 19:1, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse Criador que criou a natureza. E a palavra de Deus relata, lá em Gênesis, que quando Deus fez o primeiro dia, foi um dia bom. O segundo dia foi um dia bom. O terceiro dia foi um dia bom. Mas no dia que Deus criou o ser humano, foi um dia muito bom. Porque Deus criou eu e você. Deus, Ele criou eu e você com um propósito. Deus nos criou seres perfeitos. Deus nos criou pessoas para serem usadas para o crescimento do seu reino. Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, e Deus quer curar a sua vida.
a cada dia, a cada instante. Provavelmente a maioria de vocês, a maioria de nós, fomos curados um dia. Fomos curados no dia que nós entregamos e abrimos as nossas vidas a esse Deus maravilhoso, a esse Criador das nossas vidas e falamos: Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço que eu preciso ter a minha vida curada. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou um miserável. Eu reconheço que eu não presto. E esse Deus tão maravilhoso, em sua infinita bondade, Ele fala para você: Adriano, eu te recebo como filho. Patrícia, eu te recebo como filho. Cláudio, eu te recebo como filho. Eu recebo a cada um de vocês que tem o desejo de ser curado. E nós assim, a maioria aqui, já fizemos um dia nas nossas vidas. Mas a questão da cura, meus irmãos, e eu gostei muito desse versículo aqui, quando o Senhor falou através de Isaías para o rei Ezequias. Numa situação difícil que ele estava enfrentando, de doença, numa situação que ele ia morrer, e a palavra de Deus veio a ele, e Deus mandou dizer através de Isaías para Ezequias: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Algumas lições a gente tira daqui. A primeira lição que eu quero compartilhar com você, meu irmão, presta atenção no início. Ouvi a sua oração. Ouvi a oração de quem? A sua oração. Isso significa que você estava orando. Parece óbvio, né? Mas Deus, Ele nos escuta quando nós clamamos a esse Deus. Eu orei. Eu me coloquei diante de Deus. Esse Deus do qual nós confessamos, no qual nós viemos, como o salmista nos desafia, virmos alegres para cultuar a Ele. Esse Deus maravilhoso, Ele escuta as nossas orações. Mas isso significa que nós temos que orar. E a palavra de Deus, ela nos fala diretamente que nós devemos orar de vez em quando. Orar sem cessar. A nossa vida, ela deve ser uma vida de oração a Deus. Eu ouvi a tua oração. Significa, meu irmão, que você deve orar. A nossa vida deve ser uma vida constante de oração. A nossa vida deve ser uma vida constante de confissão a Deus. Ah, mas eu já entreguei minha vida a Deus. Pessoas com os corações orgulhosos, difíceis de ter o coração quebrantado, porque um dia já entregaram sua vida a Deus, e a gente consegue enxergar o defeito no outro, no outro, no outro, no outro. Mas a gente esquece de tirar a ótica da gente. E a palavra fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Eu ouvi a tua oração. A nossa vida tem que ser uma vida constante de confissão a Deus. Quando nós acordamos, nós já nos colocamos diante de Deus, ou devemos fazer isso, se você não faz, agradecendo a Deus já pelo dia. Se o dia está chovendo, mas Senhor, eu precisava fazer aquela calçada, né, irmão Deveci? Como é que eu vou fazer aquela calçada se está chovendo? Deus sabe todas as coisas, meu irmão. De repente era para você ficar dormindo mesmo, fica dormindo. Você faz a calçada no outro dia. Ah, mas está um sol danado, eu queria que estivesse chovendo, porque para o meu trabalho, quando chove é melhor, porque aduba até. Você vê que Deus é um Deus tão bom, que um dia Ele pensa, e Ele favorece uns porque precisam daquilo, e outro dia precisa do sol, e outro dia precisa da chuva, e outro dia precisa do sol, e outro dia precisa da chuva. Nós nos colocamos diante de Deus, quando nós agradecemos, já pelo dia, no início, a gente louva a Deus, em primeiro lugar porque a gente acordou, porque a gente está com vida.
E às vezes a gente tem a tendência de olhar só para o lado negativo das coisas, falar, Senhor, mas eu tenho tanto problema para resolver, mas Senhor, o dia está chovendo, mas Senhor, eu estou com dor de cabeça, mas Senhor, eu tenho aquela conta para pagar. Meu amigo, tem gente que não tem conta para pagar porque não consegue gastar. Se você tem conta para pagar, significa que você tem emprego. Se você não tem emprego e gastou, aí a responsabilidade é tua. Se você foi lá naquela loja, que tem em toda a esquina, inclusive aqui no centrinho de Emelino, que eu não vou falar o nome, porque eu não estou ganhando cachê, mas você sabe qual é a loja, que pergunta quanto você quer pagar, né? Perguntava, né? Parece que teve um processo aí e não deu muito certo essa propaganda. Mas essa loja que você tem a facilidade de chegar lá com o teu RG, número, não precisa mais nem da cópia, o número do RG, CPF e endereço. Você sai de lá com aquela TV debaixo do braço. Agora vai ser show, só Netflix direto. E o salário? Não, o salário Deus proverá, né? Quando chegar o carnê, você vai ter que agradecer pelo carnê também. Porque a palavra de Deus fala para a gente dar graças em todas as circunstâncias. E se você não teve dinheiro para gastar, a imprudência foi sua. Mas de um modo geral, até a Mileide leu um WhatsApp que recebeu essa semana, falava assim, mulherada gosta de... Não vou dizer reclamar não, senão a minha esposa vai... Né? Não é reclamar, é uma palavra semelhante, assim, sabe? Por exemplo, quando vai lavar a louça depois do almoço. Aí no WhatsApp falava assim, se você tem louça para lavar, agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque significa que você teve o que almoçar. Mas a gente é tendencioso. Nós somos falhos, meus irmãos. Nós somos falhos. Natalícia, nós somos falhos. A mulher vai olhar assim, aí você chega assim, Tiago, então, né, aproveita aí, me ajuda aqui a lavar a louça. Mas aí o Tiago tem que lavar a louça inteira, porque se ele lavar e deixar uma panela, aí é problema. Mas a gente é tendencioso a reclamar. Mas quando chega no final do dia, a gente tem que agradecer a Deus, porque o dia foi em paz, por todo o livramento que Deus nos dá, por tudo que Deus tem feito e continua fazendo nas nossas vidas, aqueles livramentos que a gente sabe e aqueles que a gente não sabe, que o nosso Deus é misericordioso. Por exemplo, agora quando eu estava vindo para a igreja, eu já arrumado, eu falei, cadê a chave do carro? E a chave fica pendurada aqui. Eu falei, cadê a chave do carro? Procurei a chave, eu falei, meu Deus, perdi a chave do carro. E para quem já conhece a casa da gente, o portão é aquele portão horrível de abrir, a gente perde uns 10 minutos para abrir o portão pesado, aquele portão de comércio. Aí a gente sai de manhã e eu só guardo o carro à noite, o carro fica lá na rua. É serviço preguiçoso mesmo, pode falar, meu irmão. Mas aí eu deixei o carro lá na rua e eu resolvi ir lá no carro. Quando eu cheguei no carro, o carro estava aberto, a chave na ignição. Aí Mileide falou, mas você foi levar o computador lá e você esqueceu? Eu falei, não, estava aberto desde de manhã mesmo. Os livramentos que Deus dá para a gente, livramentos que a gente muitas vezes, a gente fica sabendo, na sua profissão, na sua ocupação, e os livramentos que muitas vezes a gente nem fica sabendo. A oração do justo, ela tem resultado, e nós somos desafiados a orar. Eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas. Significa, meu irmão, que você tem sentimento. As lágrimas só correm do rosto de quem ainda tem algum sentimento. Quando nós falamos em sentimento, pode ser que sejam vários tipos de sentimento. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido alguém falar um dia, falar, eu chorei de tanta raiva que eu fiquei daquela situação, né? Eu chorei de tanta raiva que eu fiquei daquele irmão. Eu chorei de tanta raiva que eu fiquei do meu marido. Eu chorei de tanta raiva que eu fiquei do meu filho. Eu chorei de tanta raiva daquilo que fizeram comigo.
significa que você tem sentimento. Não é bem o sentimento que a palavra de Deus nos desafia, mas significa que você ainda tem sentimento. Mas aqui no texto fala, o Senhor, através de Isaías a Ezequias, fala: eu vi as tuas lágrimas, eu estou vendo o teu sofrimento, eu estou vendo a tua súplica, eu estou ouvindo o teu clamor e eu estou vendo as lágrimas escorrendo do teu rosto. Talvez, meu irmão, você hoje tenha tido lágrimas escorrendo do teu rosto. E eu quero dizer para você que Deus está vendo as lágrimas escorrendo do rosto de cada um de nós. Eu não sei aquilo que tem te incomodado, eu não sei aquilo que tem te angustiado, eu não sei aquilo que tem angustiado a tua alma, eu não sei aquilo que tem deixado a tua alma ferida. Mas a palavra fala que o nosso Deus é um Deus que enxerga as lágrimas que correm do nosso rosto. Talvez você esteja pensando na situação que tem te angustiado. E quando o texto fala, vi as tuas lágrimas, também nós tiramos como lição que nós precisamos, através desse sentimento que nós ainda temos, nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nós. Nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nós. Talvez o sentimento das tuas lágrimas seja, como eu brinquei aqui, você tem chorado de raiva. E essa não é a situação que Deus quer para cada um de nós. A palavra nos desafia constantemente. Desafios que o mundo, ele nos leva em caminho contrário. Porque o mundo, se você receber um tapa, se for lá em Pernambuco, você puxa a peixeira. Se for em São Paulo, talvez você queira passar com o carro por cima. Porque carro para tudo que é lugar. O mundo te desafia isso. Mas a palavra de desafio é muito maior. Se você tomar um tapa na cara, seja literalmente ou simbolicamente, a palavra de Deus nos desafia a darmos a outra face. A palavra de Deus nos desafia, não como um mundo, e eu falei e brinquei ontem na reunião da liderança, que não é desafio nenhum você amar o seu amigo. Eu tenho um desafio hoje, Senhor, me ajuda, eu preciso amar meu amigo. Difícil, né? Amar o amigo. A palavra te desafia a amar aquele que te prejudica. A palavra te desafia a amar aquele que declaradamente é teu inimigo. Aquele que não gosta de você. Aquele que te persegue no ambiente de trabalho. Aquele que literalmente pisa no teu calo. Aquele que quer te prejudicar para pegar a tua posição no trabalho. E a palavra de Deus te desafia a orar e a amar essas pessoas. Devemos continuar clamando a Deus, porque Deus está vendo as nossas lágrimas. Devemos nos colocar diante dele, permitir não só ser trabalhado por ele, mas ser moldado por ele. Aqui já tem outra conotação, porque ser trabalhado por ele, eu posso me colocar diante de Deus, ouvir a voz dele, mas quando eu me coloco diante de Deus para ser moldado por ele, tem um significado diferente. Quem tem filho aqui, eu tenho certeza que a maioria, quando tem lá a sua idade, 1 ano e meio, 2 anos, né? Talvez a Manu tenha um brinquedinho desse lá, na casa dos pais ou dos avós. Aqueles brinquedinhos que tem um formato de triângulo, tem um formato de quadrado, tem que pegar a criança e encaixar, e ela fica tentando encaixar. E o Enzo, que ele é muito tranquilo, ele ficava nervoso. Ele tentava enfiar um quadrado onde estava a forma do retângulo, ele fazia...
Mas não vai. Porque o molde daquela forma foi feito para passar um triângulo, não foi para passar um quadrado. E quando nós não nos permitimos ser moldados por Deus, Deus quer nos moldar, nós continuamos enrijecidos, e Deus quer trabalhar na nossa vida. Isso dói, porque nós não estamos tendo a capacidade de nos curvarmos diante dele. A palavra de Deus fala que esse Deus, ele ouve e ele vê as nossas lágrimas, mas nós precisamos permitir ser moldados por ele. Por fim, ouvi a sua oração, ouvi as suas lágrimas, eu o curarei. Eu o curarei. Quando a gente fala em cura, a gente pensa, talvez, em cura física, talvez a gente pensa numa enfermidade que está enfrentando, talvez você pense num irmão que está enfrentando uma enfermidade há tempo, talvez essa enfermidade, essa situação deixe a gente em crise, deixe a gente entristecido, e espero que não nos deixe revoltados com Deus, mas talvez em algum minuto, em alguma situação, algum momento, a gente até chegue num ponto desse. Porque os salmistas falavam: Senhor, onde estás que tu escondestes o rosto de mim? Talvez situações que a gente passe, a gente seja tendencioso às nossas fraquezas, acharmos que Deus também não tem olhado para a nossa situação. Mas a palavra fala que esse Deus, ele pode te curar. Seja de uma enfermidade física, seja de uma situação especial, seja de uma situação de justiça, seja aquela causa que você está lá esperando, Edmilson, há muito tempo. No tempo de Deus, ele vai abrir, escancarar as portas, porque ele tem um propósito para as nossas vidas. Deus pode curar a situação que você está passando nessa noite, mas nós precisamos permitir ser moldados por ele. Eu quero te falar uma realidade para você pensar. Eu quero que você entenda. Talvez a situação, o momento, a aflição, a angústia da tua alma, aquilo que você está enfrentando nessa noite, talvez Deus não tenha te curado ainda, porque essa própria situação já faz parte do início da própria cura. Eu vou repetir que talvez você não entendeu. A situação que você está vivendo hoje, talvez seja Deus já te curando e você não sabe. Às vezes as lágrimas que correm dos nossos olhos nos deixam cegos, como Maria quando foi lá no sepulcro e Jesus já tinha ressuscitado, e Maria chegou lá e viu a porta, aquela pedra removida, uma pedra pesada, uma pedra que era difícil de se colocar, que provavelmente vários guardas fortes colocaram aquela pedra no lugar. E quando Maria chegou diante do sepulcro, Jesus apareceu e ela estava cega pelas lágrimas. E Maria olhou para o jardineiro, que ela achou que Jesus era o jardineiro, e falou: moço, onde colocaram o corpo do meu Senhor? Às vezes as lágrimas correm dos nossos olhos de tal forma que a gente fica cego pelas lágrimas. E chega aquele dia que a gente tem que se colocar diante de Deus. Chega aquele dia que a gente tem que se permitir ser moldado por Deus. Falar: Senhor, eu quero tomar a forma que Tu queres para mim. Senhor, eu vou fazer igual o filho pródigo. Quando ele não tinha mais nada, quando ele estava no lamaçal de vida,
quando ele estava comendo a comida dos porcos. E não só isso, ele desejava, a palavra fala que ele desejava se enfiar naquela lama, ele desejava comer aquela comida. Mas chegou um dia que ele falou: levantar-me-ei. Eu vou me levantar, eu vou sair dessa situação e Deus vai me curar. Meus irmãos, às vezes a gente espera a cura, a gente espera uma situação, a gente espera Deus agir, mas a gente fica em casa, diante da TV, assistindo Sessão da Tarde. A gente pede a Deus por um emprego, mas a gente não distribui currículo. A gente pede a Deus para sair de uma situação, mas a gente coloca a culpa nos outros. A culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Eu falei aqui quarta-feira que Deus, Ele é tão bom. O Deus que eu creio, Ele é um Deus tão bom, tão bom, tão bom, que Ele permite você fazer o que você quiser na sua vida. Você pode fazer o que você quiser. Todas as coisas te são lícitas. Você pode fazer o que quiser. Nem tudo convém. Mas Deus, Ele é um Deus tão justo. Tão justo. Tão justo. Que Ele só permite que você colha aquilo que você plantou. Talvez a situação que você precise passar por cura hoje. Talvez a situação que você precise passar por cura hoje, você seja o culpado disso. Porque é fácil a gente culpar o outro. É fácil a gente culpar o outro. É fácil a gente culpar o outro. E às vezes alguém vem e fala uma situação para você e você interpreta de outra maneira, leva para outro lado. O desafio que eu quero deixar para você: o Deus que cura é o Deus que está sempre atento para responder todas as nossas aflições, quando nós nos permitimos ser moldados, modificados, transformados por Ele. O Deus que ouve as nossas orações é o Deus que ouviu a aflição do leproso. Senhor, se tu queres, eu quero. Senhor, ele falou, Jesus falou: eu quero te curar, seja curado. O leproso, ele queria dizer: Senhor, eu sei que tu tens poder para me curar e eu quero. E ele fez o contrário: Senhor, se tu queres me curar, Jesus falou: eu quero te curar. Esse Deus que viu a aflição e as lágrimas da viúva de Naim e ressuscitou o seu único filho, é o Deus que pode te curar essa noite. O Deus que teve compaixão das lágrimas ocultas, da aflição secreta daquela mulher que há 12 anos sofria sobre um fluxo de sangue, curou aquela mulher e falou para ela: a tua fé te salvou. O Deus que pode te curar essa noite é um Deus que através do seu Filho Jesus viveu com as suas próprias lágrimas os sofrimentos de Marta e de Maria quando da morte de Lázaro, do seu irmão Lázaro, o seu amigo Jesus. E lá, naquele relato, com as suas próprias lágrimas, relata que Jesus chorou diante daquela situação. Jesus enxugou as lágrimas de Jairo, cuja sua filha já havia morrido. Jesus enxugou as lágrimas da mulher pecadora, da mulher adúltera, e chegará o dia, e a palavra nos garante isso, que Ele enxugará toda a lágrima. Chegará o dia que Ele tirará toda a dor, todo o sofrimento. E talvez aquilo que você precisa ser curado hoje, amanhã você vai ter outra coisa para ser curado. Infelizmente eu tenho que te dizer isso. Mas enquanto você não resolver aquilo que precisa ser resolvido, as tuas aflições, as tuas dores, aquilo que te incomoda vai piorar.
E muitos médicos hoje, neurocientistas, eles reconhecem isso. E hoje, enquanto eu estava estudando esse sermão, eu recebi um WhatsApp e um vídeo de um neurocientista falando que a gente precisa mudar nisso, hábitos alimentares, fazer exercício, mas sem ter aquele culto do corpo, mas para cuidado, uma reeducação alimentar. E provavelmente era um neurocientista que não era conhecedor da palavra, mas ele finaliza o vídeo dele e ele falou: encha o seu coração de gratidão. Um neurocientista falando, achei muito interessante. Para você ter uma melhor qualidade de vida, encha o teu coração de gratidão. Uma pessoa não crente falando. Nós, conhecedores da palavra, nós podemos dizer: abra o teu coração e permita que Deus te molde a cada dia. Abaixe sua cabeça nesse momento. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Talvez o teu coração ainda esteja angustiado. Talvez o íntimo do teu ser, tua alma ainda esteja aflita com alguma situação. Talvez tenha alguma situação que já tenha saído do seu controle. Talvez a cura que você precise nesta noite dependa de você. E Deus ouve a nossa oração. Mas a nossa oração, muitas vezes, ela tem que estar focada em nós. Tem que ser a oração do publicano. Uma oração sincera. Uma oração que nos colocamos diante de Deus e reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa humanidade, a nossa pequenez, a nossa vida pecaminosa. Mas uma oração sincera, que nós nos colocamos diante de Deus, e Ele ouve a nossa oração, porque foi uma oração sincera. Eu quero te desafiar nessa noite, não é que você coloque o foco da tua oração no outro. Senhor, muda a vida do fulano, do cicrano, do beltrano. Eu quero te desafiar a olhar para você. Eu quero que você ore por você. Olha para o íntimo do teu ser. Deus nos criou. Ele conhece o íntimo do nosso ser desde o ventre da nossa mãe. E Ele nos criou seres bons, seres humanos para serem usados para o reino dEle, para a glorificação do nome dEle, para o crescimento do reino, com os teus dons, com os teus talentos, com a tua vida. Você se permitindo ser moldado por Ele. O Deus que é o Deus da cura, o Deus que tem poder, se você confiar, se você crer, o Deus que tem poder para te curar nessa noite. Talvez você precise liberar perdão. Talvez você precise liberar perdão para você mesmo. Talvez você precisa matar, arrancar fora aquela raiz de amargura que brotou, que germinou, que cresceu no teu coração. Talvez você precisa permitir que o teu corpo seja mais flexível, se permita ser moldado por Ele. É a tua oração que Deus está ouvindo nesse momento.
São as tuas lágrimas que Ele está vendo. É a tua dor que Ele está enxergando. Se você tem algo que você quer colocar diante de Deus, se você quer ter o seu coração quebrantado, moldado, se você quer ser curado de alguma situação, de alguma enfermidade física, de alguma dor, de algum sofrimento, se você quer se permitir ser usado mais e mais por Deus, eu quero te desafiar. Eu não quero pedir que você fique em pé, não. Eu quero pedir que você venha logo aqui à frente, em nome de Jesus. Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu quero ter a minha vida moldada por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, a cada dia eu quero ser curado. Se Deus está falando no teu coração, vem aqui à frente. Amém. Deus abençoe. Venha não porque você está vendo alguns irmãos vindo aí, está todo mundo indo ali na frente, eu tenho que ir. Não é isso. Eu quero te pedir que você venha aqui à frente, porque você crê no Deus da cura. Você crê no Jeová Rafá, aquele que pode te curar em qualquer momento, em qualquer situação, arrancar fora a tua dor, ver a tua lágrima, mas que a tua oração seja uma oração sincera, uma oração na primeira pessoa. Senhor, eu preciso ser moldado por Ti. Eu preciso da Tua ajuda, Pai. Fala comigo, ó Deus. Tu que és o Deus da cura. Se Deus está te incomodando, se o Espírito Santo de Deus está te incomodando, você ainda pode vir aqui à frente. Nós vamos cantar, repetir a música que nós cantamos. A música que fala exatamente essa convicção do que foi pregado. Me escutas quando eu clamo. Acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Talvez a situação que você esteja passando isso, como eu falei na mensagem, a situação que você está passando nesse momento, talvez seja Deus já te curando. E hoje talvez você não entenda, mas amanhã, não literalmente, talvez, quem sabe, pode ser, mas amanhã no sentido figurado, em um momento determinado, você vai entender porque você estava passando por esse sofrimento, por esta dor, por isso que tem te incomodado. Deus quer te curar. Eu confio em Ti. Eu creio que Tu és a cura. Eu creio que Tu és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Vamos cantar nesse momento.